Você já sentiu que a IA parece que te entende melhor do que as pessoas reais? Pois é, isso tem uma explicação técnica e biológica um tanto quanto preocupante. Olá, eu sou Débora Vieira, mestre e doutoranda em educação, e neste vídeo eu vou te mostrar três mecanismos que estão tornando a sua ferramenta de produtividade em sua maior sabotadora de resultados que te entrega uma psicose compartilhada. No contexto da inteligência artificial, pesquisadores usam esse termo de psicose compartilhada para descrever um fenômeno perigoso de amplificação bidirecional de crenças. Neste vídeo, você vai entender o que isso significa e o porquê. Vamos lá? E na engenharia da performance de hoje, nós vamos falar sobre o looping de validação da IA e a distorção da realidade. E qual é o problema central quando falamos sobre isso? A inteligência artificial, ela foi treinada para agradar e não necessariamente para ser verdadeira. A gente tem dentro de estudos mostrando que quando a gente usa um chat, por exemplo, aquele chat ele vai buscar, obviamente, uma concordância dentro daquilo que o usuário fornece para ele ali de informação de solicitação. E aí a gente tem como resultado disso como se fosse uma câmara, como se fosse um espelho de um ego personalizado, porque nós temos ali algo que a gente personaliza com as nossas opiniões, nossas crenças, nossas decisões, e aquilo se torna um espelho onde nós mesmos nos olhamos. Então, qualquer pessoa saudável está suscetível a entrar nesse looping de validação, está suscetível a usar a inteligência artificial para reforçar aquilo mesmo que ela já busca. Dentro disso, nós temos o primeiro mecanismo. O primeiro mecanismo se chama viés de confirmação. Nickerson, esse autor que eu coloquei, que vocês estão vendo aqui na tela, ele define esse viés de confirmação como essa tendência humana que todos nós temos e estamos suscetíveis a ter de forma mais elevada ou menos elevada, uma tendência a buscar ou interpretar evidências de maneira parcial. O que isso significa? A gente quer buscar aquilo que concorda, que favorece nossas crenças, nossas expectativas e nossas hipóteses já existentes. Ninguém quer ir buscar uma informação e descobrir que está errado. Geralmente a gente vai em busca de algo que a gente cria, uma hipótese, querendo estar certo, querendo validar aquilo que a gente já pensa. E como que isso funciona dentro do nosso cérebro, no nosso aspecto cognitivo, a gente vê aqui que a gente acaba filtrando, e isso é uma tendência natural, minha, sua, de todos nós, tá? Não é algo exclusivo só de quem usa inteligência artificial. A gente está falando no contexto da inteligência artificial aqui, mas a gente faz isso em outros contextos também das nossas vidas. Mas a gente filtra informações que são contrárias àquilo do que a gente pensa, a gente acaba amplificando, dando mais atenção, validando de uma forma maior informações que são favoráveis àquilo que a gente deseja saber, encontrar, reforçar. E isso vai criando uma sensação de certeza crescente, faz com que a gente se sinta certo, inteligente, detentor do conhecimento, detentor da razão, e de uma razão que, na verdade, pode estar falha, pode estar errada. E como que a IA acaba potencializando esse viés de confirmação humano, que faz parte da natureza humana, ela vai responder com base naquilo que você quer ouvir. Você coloca as informações, você alimenta aquele banco de dados ali. Você já usou, por exemplo, um chat, lá o chat GPT, você abre várias conversas. Você pega uma conversa ali e você está falando algo e você percebe que você não deu ainda aquela informação dentro daquela conversa. Por quê? Porque ele consegue acessar outras conversas que você já teve ali dentro do chat GPT. Então, ele consegue buscar essas informações, que são informações que vão validar aquilo que ele já tem de informação sobre você, de conhecimento, vamos colocar assim, sobre você.
então vai responder com base nisso. Raramente ela vai contradizer aquilo que você está falando, principalmente diretamente. Ainda que você fale algo que não necessariamente é o correto, você pode reparar e pode fazer o teste aí. Abre aí o ChatGPT e faz esse teste. Ela não vai dizer, não tem nada a ver, você tá certo, você não sabe o que tá falando, nem nada do tipo. Obviamente, ela vai adaptar o tom às suas crenças. Ela vai colocar ali e escrever de uma forma que ela vai mostrar para você, de repente, um outro lado, se ela tiver nesse banco de dados uma informação de que aquilo não é necessariamente correto, mas favorecendo aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer saber. E qual o resultado disso? As suas crenças vão parecer cada vez mais verdadeiras. Você vai se sentir cada vez mais esperto, inteligente, dono daquilo que você acredita e que você acha que outras pessoas precisam acreditar da mesma forma. Nós temos um vídeo aqui no canal em que eu falo da falsa sensação de competência e isso se encaixa muito bem aqui. Porque a pessoa sente, acredita naquilo ou acha que aprendeu, que sabia de fato aquilo e não necessariamente isso é verdade. Ela alimentou essa sensação com base em informações que não são de fato as informações verdadeiras. E aí a gente vai aqui para o segundo mecanismo, que é o mecanismo de dopamina e recompensa. E aí sim a gente entra de forma mais específica dentro da biologia para explicar que todos nós temos um sistema de recompensa. Você com certeza já ouviu falar de vício em dopamina, da geração dopamina, de quanto que redes sociais liberam essa sensação, esse ciclo de dopamina em você. E em usar a inteligência artificial também reforça esse ciclo, esse sistema de recompensa. Então, a cada você está certo, vai gerar em você um pico de dopamina. Então, a cada mensagem que você coloca ali e que você tem aquele retorno imediato do que você deseja, um retorno dessa informação imediata, isso vai gerar em você um pico de dopamina. Vai gerar em você essa sensação de prazer, de recompensa. Qual é o problema disso? Vira um ciclo vicioso. Por quê? Busco validação, recebo validação. Eu quero saber se minha opinião está certa, coloco lá e eu vou receber essa validação dentro ali do meu uso de inteligência artificial. Eu vou me sentir bem, obviamente. Por quê? Porque eu busquei a validação, eu tive a validação, liberou um pico de dopamina. Eu senti uma recompensa daquilo. E isso vai fazer com que eu busque ainda mais validação, que eu busque ainda mais sensação de prazer. E essa sensação de prazer de sentir que está certo. Então, para você alimentar esse ciclo e para você se sentir essa sensação prazerosa por diversas vezes, você faz esse uso de ficar buscando validação o tempo inteiro. E uma coisa muito interessante é que mesmo quando a IA traz uma resposta que não é 100% satisfatória, a gente indaga e ela simplesmente vai lá e acaba cedendo, concordando com aquilo que a gente está falando. E aí aqui a gente tem uma alimentação de um ego e de uma autoimagem. A inteligência artificial confirma para você a sua visão de si mesmo, pede para ela falar, te descrever. Teve uma época que estava aí muito em alta, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas pedindo, faça uma imagem que me representa. Aí a inteligência artificial colocava várias coisas de conversas que você foi tendo ali com ela, várias imagens que te representavam, de repente, uma crença, um gosto, um lazer, uma profissão, e isso confirma, né, para você essa imagem que você já tem de si. Obviamente, porque o pessoal ficava, nossa, como que ela acertou, esperta, né? Não, 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 não. Você disse para ela, aquilo ali é como você se vê e ela simplesmente reproduziu as informações que você já deu. Então você se sente mais capaz, mais certo, mais especial dentro desse contexto e isso vai criando em você uma maior resistência
a um feedback real, a um feedback humano, a pessoa chegar e discordar de você e ter uma crença diferente da sua e não te ver necessariamente como você se vê, que foi reforçado muito pelo uso que você faz da inteligência artificial, e isso vai criando também essa barreira aí entre relações sociais, porque você não consegue receber de repente um feedback. E por você se sentir mais capaz, mais inteligente, mais especial, você não vai aceitar que alguém fale assim com você? Você não vai aceitar que alguém discorde do que você disse? A inteligência artificial, que é tão inteligente, disse que você estava certo, não é mesmo? E isso acaba trazendo aí algumas questões que vai fazer com que você entre em loopings de redes sociais de forma cada vez mais intensas. Você, além de se isolar do que é real, do que é uma relação social real, você vai entrar num lugar onde tudo o que você quer é validação. E aí, quando a gente, por exemplo, fala de redes sociais, a gente quer uma curtida, um comentário, a gente quer mostrar aquilo, aquela imagem projetada dentro de uma construção entre você e a inteligência artificial, que na verdade está reproduzindo aquilo que você mesmo deu para ela e mostrou para ela. E o terceiro mecanismo é um mecanismo chamado de bajulação estrutural. E aqui dentro desse mecanismo, e tem algumas pesquisas que mostram, vou deixar aqui como sempre na descrição as referências dos estudos que eu utilizei para fazer esse vídeo, mas ele mostra que existe uma tendência, como eu já citei, da inteligência artificial validar as ideias do usuário e bajular. Mas por que isso existe? Porque tem um conceito chamado de aprendizagem por reforço com feedback. Isso aqui, esse conceito é um conceito da psicologia, que é de fato é usado como base para processos de aprendizagem e que acontece também quando a gente faz esse uso da inteligência artificial. O estudo de Sharma mostrou que humanos validam melhor, obviamente, respostas que confirmam suas próprias visões, aquilo que ele já pensa. E isso ele faz também com o uso de máquinas, com o uso de inteligência artificial, com o uso de forma geral de tecnologias que confirmem aquilo que ele acredita, aquelas visões. E isso eu tô falando até de redes sociais e de outros tipos de mecanismos, tá? E qual é a lógica? Concordar é ser aprovado. Então, se a máquina concorda com aquilo que você falou, você dá para ela um feedback e esse feedback mostra que tá aprovado aquela informação que ela trouxe para você. E dentro disso, nós temos aqui alguns comportamentos que foram documentados em estudos científicos. E nos comportamentos foi percebido nos estudos que a inteligência artificial, ela muda de opinião se o usuário pressionar. Então, caso você fique indagando, questionando muito aquele tipo de resposta que ela te deu, por mais que ela tenha acessado um banco de dados em que demonstra que aquela é a probabilidade de uma resposta mais correta dela te dar, se você, do outro lado, enquanto usuário, ficar pressionando, ela pode facilmente mudar de opinião para poder agradar você. Num segundo ponto, ela valida informações incorretas para manter a harmonia. A gente parte do mesmo contexto. Se você deu a ela uma informação incorreta dentro de um contexto em que você estava argumentando, dentro de um contexto em que você estava discordando, tentando mostrar a ela um outro ponto de vista, ainda que a sua opinião, ainda que aquela informação que você tenha dado esteja incorreta, ela vai acabar concordando para manter a harmonia da conversa. E ela prioriza sempre esse conforto cognitivo versus o que é, de fato, a verdade. Porque se ela perceber esse desconforto do usuário, ela vai se colocar, e aí, entre muitas aspas, né? Porque é uma máquina, não tem consciência, mas dentro do padrão de comportamento do usuário que essa máquina tem informação, ela vai conseguir ter a percepção
do desconforto e ela vai, obviamente, mudar aquilo que seria a verdade. E onde isso nos leva? Quais são os sinais de alerta que a gente precisa estar atento? Aqui nós temos a IA quando você consulta para confirmar o que você já decidiu. E por vezes, né, como eu falei, a gente acaba fazendo isso. O viés de confirmação é algo que todos os seres humanos têm. Você descarta o feedback humano, mas aceita o que a inteligência artificial te trouxe. Você simplesmente acredita em algo que é verdade porque a inteligência artificial falou, mas você duvida se alguém te trouxe uma informação sobre determinado assunto. E, por vezes, isso acontece justamente porque você quer validar um pensamento que você já tem. Suas crenças ficam mais rígidas após a inteligência artificial se você tem algo que concorda com você o tempo inteiro, que valida tudo o que você pensa, que reforça as suas crenças, obviamente você vai ficar mais resistente a tudo aquilo que é contrário, a tudo aquilo que discorda do que você tem como posicionamento. Você sente que a IA te entende melhor que as pessoas. Isso aqui é até assunto que dá pra gente trazer aí para outro vídeo, mas tem pessoas humanizando a inteligência artificial, transferindo para a inteligência artificial o papel das relações sociais, daquilo que a gente entende por conversar, por aconselhar, por pedir ajuda. E não é assim. Como eu sempre falo, é importante a gente entender o papel de cada uma das coisas. O papel da inteligência artificial, o papel dos seres humanos e das relações sociais em nossa vida. Por fim, qualquer pessoa pode estar suscetível a cair nesse looping. Qualquer pessoa pode entrar e estar dentro de um contexto de algo que causa essa psicose, né, compartilhada, porque vocês estão dentro de um ciclo reforçando crenças, então ela busca apenas informações que reforçam aquilo que você quer ouvir e você busca dentro da inteligência artificial apenas opiniões e informações daquilo que você quer reforçar, daquilo que você quer validar em você mesmo. E isso, a gente tem aqui como conclusão o quê? A importância, mais uma vez, como eu sempre bato nessa tecla aqui, do pensamento crítico, do processo consciente, do uso que a gente faz de forma consciente. Então, a IA como uma função, não como uma opinião. Então, assim, você precisa entender que você está indo ali buscar determinada informação. Você achou a informação, pede a referência, pede a fonte, escuta outras pessoas, conversa isso com outra pessoa. É sobre discutir algo, é sobre uma crença, o que que é? Conversa com pessoas para você ter opiniões diferentes, mesmo que sejam opiniões iguais, mas pontos de vistas diferentes. Conforto versus clareza. A inteligência artificial concorda porque ela quer trazer para você um conforto cognitivo, mas ela não necessariamente traz uma clareza mental, porque o uso que você faz da inteligência artificial é o que vai determinar o proveito também que você faz dela, o quanto ela vai ser uma sabotadora dos seus resultados, daquilo que você deseja alcançar e fazer e da pessoa que você está se tornando, ou o quanto ela vai te ajudar a alcançar essa sua melhor versão que você deseja. Quebra do ciclo. O desafio consciente, pedir o contraditório. Então, assim, evita um pouco essa câmara de eco. Eu cheguei a fazer um teste, né? Eu gosto muito de júri simulado. Se você não sabe o que é, depois você dá uma pesquisada. Mas, basicamente, eu dei uma opinião para a inteligência artificial e eu falei, você faz parte de um júri que você está defendendo essa ideia. Por favor, crie os argumentos para defender esse posicionamento. E ela me deu todos os argumentos, todos os pontos, criou algo que ela disse, esse argumento é infalível, não há nenhum furo, não há o que dizer. Ah, beleza. Aí eu falei, agora eu quero que você seja do júri em que está contra essa ideia. Eu quero que você advogue contra isso que você acabou de falar. Eu quero que você mostre quais são os furos desse argumento, o que você falou aí que não condiz com a realidade e que a gente tem evidências para contradizer coisas que foram ditas. E ela fez, obviamente, e ela mostrou o outro lado, e isso é muito legal, porque você pode dar uma opinião sua e pedir, ou, enfim, colocar ali um argumento, uma hipótese e pedir para ela te
te mostrar esse outro lado, o lado contrário daquilo que você pensa, daquilo que você falou. E a soberania, neste caso aqui, se encaixa perfeitamente intelectual. Você é o juiz final. É você quem diz o que está certo, o que está errado. É você quem decide qual informação de fato faz sentido e não faz sentido. Você não deve ser um passageiro. Você não deve ser uma pessoa que está aí como um piloto sem rumo, mas principalmente uma pessoa que pega e segue o caminho, segue aquilo que é dado para você nas suas mãos, sem você entender o porquê, sem você ir buscar os fatos, quais são ali os argumentos, o que realmente é verdade, o que realmente vai te fazer crescer. Então, todas as vezes que você usar a inteligência artificial, você precisa ter esse filtro. Como eu repito aqui em alguns vídeos, você precisa ter uma intencionalidade, você precisa ter consciência, você precisa ter criticidade para fazer o uso. A inteligência artificial treinada para que ela concorde com você, valide as suas ideias e coloque para você aquilo que você quer ouvir. E você vai entrar dentro de um contexto de criança mimada. De criança que só ouve sim, não ouve não. Quando ouve não, bate a perna até a pessoa falar, fazer o que a criança quer. E eu acredito fortemente que não é isso que vai te fazer evoluir, não é isso que vai te fazer chegar aonde você deseja. E como eu sempre falo aqui, aprender a aprender é o novo superpoder, é a nova habilidade que vai te destacar dos demais. E eu espero que dentro deste vídeo você tenha aprendido como lidar com a inteligência artificial para conseguir crescer, evoluir e chegar aonde você deseja. Até a próxima!